Se você é fã do Jet Li, então certamente já assistiu ao filme O Mestre das Armas, que conta a história real do lutador Huo Yanjia, até hoje considerado um herói nacional pelos chineses. Jet Li, protagonista do filme, sempre foi um grande lutador de Wushu, arte marcial aperfeiçoada por Huo Yanjia, da qual deriva o Tai Chi Chuan e o Kung Fu. Huo Yanjia nasceu no dia 18 de janeiro de 1868, nome da cortesia Junqing. Foi um artista marcial chinês e cofundador da Associação Atlética Xinwu, uma escola de artes marciais. Ele também era um praticante da arte marcial chamada Xiangjia. Huo Xiang é considerado um herói na China por derrotar lutadores estrangeiros em lutas altamente divulgadas em um momento em que a soberania chinesa estava sendo corroída pelo imperialismo estrangeiro, concessões e esferas de influência. Devido ao seu status heróico, as lendas e mitos que cercam os eventos da sua vida são difíceis de discernir dos fatos reais. Huo Xiangjia nasceu na vila de Xianghai, no condado de Xiangai, Jiangxi, como o quarto dos 10 filhos de Huo Enyi. A principal fonte de renda da família era a agricultura, mas Huo Enyi também ganhava a vida escoltando caravanas mercantes para a Manchúria e vice-versa. Embora Huo Yuanjia fosse de uma família de praticantes tradicionais de Wushu, Huo Yuanjia nasceu fraco e suscetível a doenças. Ele tinha asma e desde muito jovem contraiu icteria. Que se repetia periodicamente pelo resto da sua vida. É teorizado que ele pode ter tido uma forma leve de icteria congênita, conhecida como Síndrome de Gilbert. Devido à sua estrutura frágil, seu pai o desencorajou a aprender o Wushu. Huo Enyi, pai de Huo Yanjia, contratou Shen Zhenghou, um tutor do Japão, para ensinar o seu filho valores acadêmicos. Em troca, Shen Zhenghou aprendeu o estilo de artes marciais da família de Huo Enyi. Huo Yanjia ainda desejava aprender Wushu contra a vontade do seu pai. Então ele observou seu pai ensinando artes marciais a seus alunos durante o dia e secretamente praticando à noite com Shen Zhenghou. Em 1890, um artista marcial visitou a família Huo e lutou com o irmão mais velho de Huo Yanjia, que perdeu. Para a surpresa da sua família, Huo Yanjia lutou contra o oponente do seu irmão e o derrotou. Como Huo Yanjia provou que era fisicamente capaz de praticar Wushu, seu pai o aceitou como estudante. Conforme ficou mais velho, Huo Yanjia passou a desafiar artistas marciais de áreas vizinhas e sua fama cresceu conforme ele ia derrotando mais oponentes em lutas. Huo Yanjia juntou-se ao seu pai no trabalho como guarda da caravana. Um dia, enquanto escoltava um grupo de monges, Huo Yanjia foi confrontado por um grupo de bandidos que ameaçaram atacar os monges. Huo Yanjia lutou contra o chefe dos bandidos e o derrotou. Notícias da sua façanha se espalharam e aumentaram sua fama crescente. Em 1896, Huo Yanjia foi para Tianjin e ganhava a vida trabalhando como carregador na farmácia Huiyanjing.
e vendendo lenha. Em 1902, Huo Yanjing respondeu a um desafio anunciado por um lutador russo no Parque Xiajian, em Tianjin. O lutador abertamente chamou os chineses de homens doentes da Ásia, porque ninguém aceitou seu desafio para uma luta. O russo desistiu quando Huo Yanjing aceitou seu desafio e disse a Huo Yanjing que ele estava apenas fazendo uma performance para ganhar a vida e se desculpou por seu comentário anterior no jornal. Entre 1909 a 1910, Huo Yanjing viajou a Xangai 2 vezes para aceitar boxeador irlandês chamado Hercules O'Brien. Os dois discutiram sobre as regras que regem essas lutas de boxe e acabaram concordando que quem derrubasse seu oponente seria o vencedor. Jack Hercules O'Brien lutou contra Huo Xian e perdeu. A vitória de Huo Yujian foi grande inspiração para o povo chinês e os fez questionar a base do domínio imperialista. No entanto, há muita controvérsia sobre se a luta aconteceu realmente. Um artigo recente afirma que Jack Hercules O'Brien optou por deixar a cidade. Entre 1909 e 1910, Huo Yanjing fundou o Centro de Treinamento Físico Xinwu, mais tarde renomeado para Associação Atlética Xinwu, com o seu amigo íntimo Nong Xinsun, que atuou como presidente da associação. Huo Yanjing foi incentivado pelos seus amigos próximos e patrocinado por Sun Yat-sen e Song Xiaoyong, que moravam em Tóquio. O centro de treinamento Xinwu foi concebido para ser uma escola para aprender as artes de autodefesa e do aprimoramento da saúde e da mente. Huo Yanjing sofria de icterícia e tuberculose e começou a consultar um médico japonês para receber medicamentos e tratamento. O médico, que era membro da Associação Japonesa de Judô em Xangai, convidou Huo Yanjing para uma competição ao saber da fama da sua última luta. O aluno de Huo Yanjing, chamado Liu Zhenjizheng, competiu com um praticante de judô. Embora houvesse disputas sobre quem ganhou a partida, os dois lados em geral concordaram que a desavença culminou em uma briga e que os membros da equipe de judô se machucaram, alguns com dedos e mãos quebrados, incluindo o instrutor principal. Huo Yuanjing morreu em 1910 com a idade de 42 anos. Ele deixou sua esposa, a senhora Wang, e 2 filhos, Huo Dongzongang, Huo Dongzi, e 3 filhas, Huo Dongli, Huo Donglin e Huo Dongjin. O historiador Shen Gongzhi, que também foi aluno de Huo Yanjing, acreditava que a causa da morte do seu mestre foi a hemoptise. Shen Gongzhi escreveu que Huo Yanjing foi apresentado a um médico japonês pelo instrutor de judô quando a sua saúde piorou. Huo Yanjing foi internado no hospital da Cruz Vermelha em Xangai, onde morreu 2 semanas depois. Embora Gongzhi Shen não tenha mencionado que o remédio prescrito pelo médico japonês continha arsênio ou qualquer outro veneno, alguns líderes da Associação Atlética Xinwu
especularam que Huo Yanxia foi envenenado na época da sua morte. Em 1989, os túmulos de Huo Yanjia e a sua esposa foram escavados e seus restos mortais foram transferidos para outro cemitério. Manchas pretas foram descobertas nos ossos pélvicos de Huo Yanjia. O laboratório da polícia do município de Tianjin confirmou que os ossos continham arsênio. No entanto, é difícil determinar se a morte de Huo Yanjia foi causada por envenenamento malicioso ou pela prescrição do médico japonês. Isso ocorreu porque o trioxído de arsênio tem sido usado terapeuticamente por aproximadamente 2.400 anos como parte da medicina tradicional chinesa.